Oi, Gabi. Você tá bem? Olá, eu tô bem, graças a Deus. E você? Bom, tudo ótimo. Até que enfim a gente conseguiu marcar. Sim, pois é. E eu tô muito feliz de te receber por aqui. E esse bate-papo é pra gente conhecer a Gabi de fato. Então, esse vídeo vai lá pro nosso YouTube pra gente conseguir contar a sua história. E eu vou te fazer uma série de perguntas por aqui, tá bom? Tá bom, combinadíssimo. Então, vamos lá. Gabi, me conta, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo na sua história, me conta, antes do MED 10K, eu lembro que você não estava faturando 10 mil ainda por mês, né? Uhum. E agora você já passou dos 15. Atualiza a gente sobre isso. Tá bom, 14.800. Vamos ver se passa desses 15. Então, assim, quando eu entrei, né, eu tinha acabado de decidir que eu ia começar, assim, antes eu era social media, eu comecei como social media em 2019. E aí, um dos clientes que eu peguei, um dos primeiros clientes que eu peguei era um médico e tudo mais, e a gente, enfim, aí eu fui gostando da área, tenho muitas amigas, familiares que são médicos também, e fui vendo também que precisava de um conhecimento específico, né, para trabalhar com marketing médico. Então, eu fui me especializando e tal, só que eu prestei muito serviço de 2015 até o ano passado, assim, então eu prestava serviço para outras agências e tudo mais, né? E eu fui ficando um pouco insatisfeita, porque eu não conseguia fazer a entrega que eu gostaria por causa dos prazos, às vezes eram muitos clientes, ou às vezes também tinha algum cliente que eu não, enfim, não compartilhava assim com os valores e tudo mais, né? E aí eu resolvi no ano passado só pegar clientes diretamente, né? Então parar de terceirizar e tudo. E aí, acho que logo que eu decidi, assim, foi em maio mais ou menos, já começaram a aparecer. Eu comecei a consumir mais conteúdo, né, sobre isso, marketing médico e tal. E começou a aparecer, acho que em junho que você começou, será? Em junho, mais ou menos. Começaram a aparecer seus anúncios e tudo mais, né? Aí eu lembro que eu cliquei assim pra ver o perfil, acho que o primeiro anúncio que apareceu me chamou a atenção e tal, mas eu falei assim, ai não, já comprei muito curso, não vou. Daí você ficou aparecendo várias vezes. Seguindo, literalmente. Pois é. Daí, aí eu participei, assim, né, do primeiro lançamento que você fez. Foram, acho que 4 lives, se não tô enganada, ou enfim, não lembro direito agora. Vou chutar errado aqui, né? Mas eu gostei muito e foi bem de encontro com o que eu queria, sabe? Porque eu vi que era um curso para quem queria empreender, né? Pegar os clientes já diretamente, não, enfim, prestar só o serviço, assim, né, para outras empresas e tal. E que ensinaria também estratégias, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? Porque, em geral, é difícil achar uma coisa específica, né? Estratégia para médicos, porque a gente sabe que tem muitas peculiaridades. Sim. E e aí foi muito bom, porque também coincidiu com o momento de eu estar. Assim, de eu decidir, né, abrir uma agência, porque eu tinha um pouco de pé atrás com isso, então eu ficava assim, ah, não, acho que eu vou continuar me posicionando como estrategista, e daí eu pego os clientes, assim, né, direto comigo, e terceirizo alguma parte, mas aí, enfim. Aí eu fui vendo que na prática eu estava sendo uma agência sem querer chamar de agência, assim. 7 vezes. Enfim, então logo assim, uma das coisas que me ajudou muito foi isso, parar de ser, porque como eu tinha um pouco essa mentalidade de prestadora de serviço, assim, então um pouco de funcionária, sabe? Porque de fato nas agências que eu trabalhava e tudo, era um pouco o meu papel mesmo, né? Mas eu via que quando eu pegava também um cliente final, assim, tipo, vou prestar serviço direto para o médico, eu tinha um pouco essa mentalidade, assim, de eu sou a funcionária dele, sabe? Total. Então, eu sabia, eu tinha mais conhecimento que eles, porque eu estudava estratégia, estudava marketing, não é a área deles, né? Por isso que eles contratam a gente. Mas mesmo assim eu ficava insegura. Então, se o médico vinha com outras propostas e eu tinha muita insegurança e eu logo cedia, assim, né? Também Uhum. não sabia precificar direito. Ainda é uma luta, mas já melhoramos bastante. Bom caminho. E aí isso foi muito bom, assim, me deu muita segurança mesmo, sabe, o curso. Falando em precificação, como foi quando você bateu pela primeira vez esse faturamento de 10K? Como que você se sentiu e se você achava que ia ser tão rápido assim?
Então eu não achei que eles não, porque foi muito engraçado, assim, né? De um ano para o outro, sei lá, o meu faturamento não chegou a triplicar, mas quase, assim. Então, é um pouco assustador, porque, eu não sei, eu vejo as pessoas que convivem comigo que são de outras áreas e ninguém cresce tão rápido assim, né? No mercado digital e tudo. E eu imaginava que só ia chegar, assim, os resultados rápidos vinham para quem, sei lá, tinha infoproduto, conseguia acertar ali no conteúdo e coisas desse tipo. Eu sei que também não é fácil, né? Mas enfim. E aí foi demais, nossa, eu fiquei muito realizada, assim, deu um gás mesmo, assim, no sentido de, nossa, esse é o caminho certo, sabe? Que Foi muito demais. bom. Logo, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que foi te mandar mensagem no direct. Foi, eu estava no meio de uma festa, eu comecei a pular e comemorar. Eu falei, meu Deus, o Gabi bateu a meta. E agora já está batendo a segunda meta. Tão rápido foi. Se a Gabi de 6 meses atrás soubesse onde você estaria hoje, o que você acha que ela diria? Tá viajando. Impossível! Estão te querendo vender alguma coisa aí e fazer uma promessa milagrosa. Eu ia pensar isso também. Não, mas é isso, assim, eu não esperava mesmo que ia ser tão rápido. E eu acho que eu ia ficar, não ia acreditar, não. E é muito engraçado porque são só 6 meses, né, basicamente, assim, de diferença. Então, foi muito rápido até aqui. E de repente a gente olha para trás e fala, gente, eu não acreditaria que seria possível viver tudo isso em um espaço tão curto de tempo, né, e mudar tanta mentalidade, porque a gente fala muito sobre isso. Claro, tem toda a parte estratégica, tem tudo que a gente trabalha dentro do Med 10K, mas a mentalidade está ali concorrendo no top one. Então a gente olha para trás e fala, não, falaria que era fraude, diria que não é possível, é muito doido isso, né? E, Gabi, você contou um pouquinho sobre como você me conheceu, foi vendo os anúncios ali, você começou a pesquisar e eu apareci. Mas me conta um pouquinho, o que te chamou a atenção de fato no Med 10K? Porque eu lembro, inclusive, que na época outras pessoas também estavam fazendo lançamento, coincidiu, eu falei, gente, que mundo doido, coincidiu vários lançamentos. E eu estava acompanhando também o lançamento das outras pessoas e cheguei a ver você em outros lançamentos. Então me conta, o que te chamou a atenção no Med 10K de fato? Uhum. Olha, eu acho que a sua experiência, então, foi algo que você mostrou, assim, que tinha campo de batalha, assim, né, que não era uma pessoa, sei lá, vendendo curso para prestador de serviço, mas que na prática não vivia aquilo, né? Isso chamou bastante atenção. E também, acho que foi essa questão da estratégia. Da estratégia me pegou bastante, assim, sabe? Eu vi que seria algo diferenciado mesmo. E para ser sincera, eu gosto de primeiras turmas, assim. Eu Sim, acho que é um. é verdade. Eu acho que quando é isso, assim, você estava provavelmente com muita sede, até hoje eu sei que é assim, que eu te conheço agora, né? Mas é aquela coisa, assim, né? A primeira turma tem que dar certo para as que virão, assim, então, e geralmente eu sei que os produtores estão com gás, eu falei assim, então eu vou comprar essa aqui, porque eu vou sentir firmeza, assim, nisso, né? Eu amei essa estratégia, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu já vou aderir. Não, e a turma fundadora tem várias regalias que as outras turmas não têm. Realmente a estratégia foi muito boa. E, Gabi, você já tinha feito algum curso específico de marketing médico antes do Med 10K? Assim, eu comprei meio, assim, um pouco antes do seu, eu acho, ou eu tô enganada? Não, acho que foi. É, e, assim, era um bom curso também, mas eu senti que era muito mais voltado para social media do que estratégia, e essa cabeça, assim, de uma visão mais global do cliente, do que ele vai precisar para o marketing, ou para a clínica, né, ou para aquele consultório dar certo, e não só, sei lá, conteúdo, que eu acho que os outros cursos que eu tinha feito até então, era ou só voltado para tráfego, ou só voltado para conteúdo. E aí o Mais 10K, acho que é, é um pacote mais completo, assim. Ele traz uma visão mais 360, né? Até porque
quando a gente vai para o campo de batalha, não sei se você sente isso, e você pode contar da sua experiência também, mas quando a gente vai para o campo de batalha e a gente aplica só um pedacinho dessa estratégia, só o social, ou só o tráfego, aquele cliente tende a ir embora por falta de resultado. Então a gente fica dando murro em ponta de faca. Até, isso aconteceu muito comigo, até que eu entendi. Eu falei, cara, se eu quiser esse cliente comigo há mais tempo, eu vou precisar olhar de uma maneira 360, né? Eu acho que é muito esse respeito que você teve aí com a formação. Sim, com certeza. Me conta, Gabi, como que era a sua rotina antes do MED 10K? Como que era o seu trabalho e como que tá agora? Olha, minha rotina antes era bem caótica. Continua um pouquinho caótica. Mas era mais, assim, era bem mais sobrecarregada. Eu lembro que eu ficava vários dias. Assim, eu sempre tive algumas coisas que eu defendi. Então, sei lá, minha família, momentos, assim, que eu não colocava o trabalho por cima. Mas aí isso me fazia prejudicar a minha saúde um pouco, porque daí o sono ficou para trás. Eu fui fazer uma revisão médica, daí faltavam todas as vitaminas, estava com anemia, não, tudo mais um pouco. Então era um pouco caótica, porque eu acabava me sobrecarregando, assim. Então eu queria fazer tudo e não sabia delegar. Mas assim, não é nem que eu não sabia, não é nem que eu não queria delegar, é que eu não tinha caixa para delegar. Porque eu cobrava muito pouco e daí não tinha como. Se eu contratasse alguém, ou eu ia pagar uma miséria, ou eu ia não ia ganhar nada, né? Ia ficar ali gestando uma, sei lá. A gente fala bastante sobre isso, né? Porque, inclusive, eu também caí nesse gap que é para fechar o cliente na nossa cabeça, na nossa crença, né? A gente acha que tem que cobrar absurdamente barato, e aí a hora que a gente precisa crescer e criar uma estrutura de agência e vai pagar os fornecedores, a gente vê que não dá para pagar nada nem ninguém. E aí a gente fala, ué, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Então, passa muito por essa insegurança que eu acho que você falou no comecinho dessa conversa, de cobrar o correto pelo seu serviço, né? Quando que isso mudou, de fato, na sua mente, de modo que você tenha virado essa chavinha e aí agora você tem uma estrutura organizada que se pode pagar os fornecedores, né? Como que isso aconteceu na sua cabeça? Como é que foi? Olha, eu acho que foi entrando em contato com outras pessoas da área. Então, quando eu fui vendo que, sabe, assim, fazendo estudo mesmo de quanto as outras agências cobravam, de quanto as pessoas eram, assim, pagavam, né, por aí. Eu via a gente fechando o contrato de 7 mil reais por mês, de 5 mil reais por mês, de 3, né? 3 para mim já era assim, nossa senhora, quando eu fechar um contrato de 3, fora da curva, né? Vai ser assim. E aí eu acho que eu fui abrindo a minha cabeça, falando, nossa, gente, não dá. E eu acho que também esse processo de começar a contratar, terceirizar, sabe? Foi bom para eu ver também, ter uma noção mais realista dos preços do mercado. E aí, colocando na ponta do lápis, nossa, quanto o médico gastaria para ter um gestor de tráfego, uma social media, um filmmaker, uma copy, enfim, várias dessas coisas assim, né, para fazer um site e tal. E eu fui vendo que, nossa, eu tô cobrando uma miséria mesmo, né? Então, isso foi me dando segurança do tipo, olha, eu não tô aqui vendendo mentira ou, enfim, explorando ninguém, realmente esse é o valor do mercado. Aí acho que isso me deu bastante segurança, assim. Uhum. E quando você fechou o seu primeiro contrato de 3.500, como é que foi para você? Porque hoje eu imagino que é um valor muito pequeno, né? Você fala, nossa, os contratos de 3 e pouquinho já está no meu limite do mínimo. Mas antes era tipo, caracas, fechei um contrato de 3.500. Como você se sentiu? Olha, eu me senti, assim, eu acho que a palavra é possível. Eu fiquei assim, nossa, ufa, sei lá, né? Porque eu cheguei tremendo na reunião de vendas, claro. Até hoje eu dou uma tremidinha ainda, mas aos poucos a gente vai superando isso. E aí, quando. E assim, o engraçado foi que eu acho que se eu tivesse cobrado mais, o médico fecharia por mais, assim. Então, acho que foi um alívio do tipo, nossa, o pessoal entendeu o que você está fazendo e querem pagar isso, né? Querem fazer esse investimento. Nossa, porque essa sua fala é muito importante, porque passa também por uma maneira da gente comunicar isso ao médico, de modo que ele entenda, né? Porque realmente a pessoa ela só faz o investimento quando ela entende
o que você está ofertando ali, essa ancoragem que você falou no comecinho, né? Tipo, olha, doutor, se você for contratar só o filmmaker, só o site, só isso, aquilo, com vários fornecedores, já sai muito mais caro do que isso. Então, a forma de comunicar, eu acho que também é muito importante aí nesse fechamento de contrato, né? Uhum. Sim, com certeza. Ô, Gabi, você falou um pouquinho sobre a sua decisão de entrar no MED 10K, que a questão da estratégia te pegou bastante, da experiência, trouxe essa curiosidade da primeira turma, que eu achei genial. Mas me conta, antes de entrar no MED 10K, você teve alguma dúvida que te fez, enfim, passar por cima dessa dúvida e entrar de fato no MED 10K? Surgiu algum momento assim que você pensou, não sei se eu vou entrar aqui, o que eu faço? Olha, eu fui meio stalker, tá? Eu vi. Oro. Sei lá, vi todo o conteúdo que dava para ver, assim, o seu perfil ainda estava um pouco recente, né? Mas aí eu entrei também no Instagram de um dos médicos, eu fui tentando ver, quem será que são os clientes dela aqui? E aí eu fui tentando. Eu acho que até troquei uma ideia com você também. Desculpa, minha memória é meio de Dória, assim, eu não sei muito. Mas a gente se conhece sim um pouquinho antes. Um pouco. E aí, mas foi isso, assim, me passou muita confiança quando eu vi que você trabalhava com médicos e que tinha essa experiência e tal. Eu acho que não é que rolou tantas indagações, assim, não. E qual que foi a primeira mudança que você fez no seu trabalho depois que você entrou na formação? Olha, eu acho que foi assim, a apresentação de vendas foi uma das primeiras coisas que eu mudei. E aí a questão da precificação também me deu mais segurança, né? Eu já estava no processo assim de aumentar o valor e tal, mas aí, enfim, acho que essa parte das vendas foi algo que me pegou assim bastante. E também caiu minha ficha de que, olha, você precisa produzir conteúdo, querida. Não vai dar para ficar nos bastidores. Aí foi muito legal, né? Que acho que foi logo que enfim, foi no comecinho do curso, né, que você e a Jaque vieram para Brasília também, a gente teve aquele café acho que foi uma grande virada de chave, assim, que vocês deram várias dicas. Aí eu também consegui, por exemplo, subir. Logo que eu entrei, assim, uma das coisas que eu fiz foi ver os clientes que eu tinha no momento, que eu já tinha alguns clientes médicos, né? E aí eu estudei qual que eu poderia oferecer um serviço diferente e aumentar um pouco o ticket. E daí eu lembro que um cliente que eu tinha por R$ 1.800 foi para 3.200, assim, de cara, e ele topou também. Então, acho que foi principalmente essa parte comercial e esse cair a ficha de que eu ia precisar começar a produzir conteúdo. Essa parte do conteúdo, eu acho que é a que mais, entre aspas, dói, né? Porque a gente faz muito conteúdo, a gente gosta de atender o médico, gosta de colocar ele ali na linha de frente da produção, mas alguma coisa acontece com os profissionais de marketing que a gente trava na hora de fazer o nosso próprio conteúdo, né? E essa é super importante. Acho que muito recente você comentou com a gente lá na comunidade que foi começar a postar, falar um pouquinho mais, que já teve retorno de leads ali no seu perfil sem fazer patrocinado, né? Sim, foi bem interessante. Algumas pessoas marcaram outras porque conheciam médicos e tal, e aí mandaram o post. Aí teve uma pessoa em concreto que, logo que eu postei um vídeo assim, ela já me chamou no WhatsApp, que tem o link na bio, assim, né? E aí querendo saber sobre os meus, os meus serviços e tal. Então, tipo, foi um resultado assim instantâneo, quase. Que legal. E como é que você tem se organizado hoje para fazer com que isso tudo dê certo, né? Porque no final das contas a gente é muita Gabi, né? A Gabi estrategista, a Gabi que atende também como empresária e fala com o cliente, e a Gabi também que produz conteúdo para ela mesma e faz a estratégia dela. Então, como que você tem se organizado hoje para que tudo isso fique bonitinho e no lugar? Olha, então, esse é um desafio de agora. Não é que tá tudo bonitinho no lugar ainda, mas eu tô num processo de organização, assim, então uma das coisas que ajudou muito com relação ao conteúdo, né, foi o que você mesma falou, assim, né, que era para me colocar como um cliente da agência também. Então, fazer o planejamento de conteúdo igual eu faço os clientes para mim, fazer cronograma de stories e colocar ali, tem stories toda semana? Não, algumas passam em branco, assim.
mas tá cada vez mais fácil. Acho que já quebrou o gelo de, nossa, isso daqui tá uma montanha, o Everest aqui na minha frente, que eu vou precisar. Não, já tá um processo um pouco mais rápido, assim, ele ainda precisa ser mais constante. Então isso ajuda bastante, assim, né? Colocar a equipe para fazer também o conteúdo, delegar algumas coisas, facilitou. E com relação aos outros processos da agência e tal, assim, devagar a gente vai crescendo, aprendendo com os erros e os acertos. E aí o que eu tenho feito é tentar documentar o máximo possível as coisas, assim, né? Os processos, deixar mais redondo possível, porque daí eu vejo que fica mais fácil de delegar, essas coisas do tipo, né? Total. E quando a gente fala de processo, eu acredito que está sob o seu guarda-chuva toda essa parte ainda de prospecção, né? Eu acredito que você não está fazendo com nenhum closer, com nenhum profissional, é a Gabi mesmo que vai lá e faz a reunião. Pensando um pouco nessa perspectiva, o que mudou na sua abordagem de reunião mesmo com o cliente? O que você fazia antes, que você abandonou, viu que não dava mais certo, e o que você está fazendo hoje para conseguir até fechar esses contratos aí com um valor um pouquinho mais agregado, né? Você diz a reunião em si, né? Não o antes da reunião. A reunião em si. Ah, legal. Então, acho que a primeira coisa foi não... antes eu fazia uma reunião que, na verdade, não era de venda, era para conhecer, era um briefing quase, assim, né? Era para conhecer a demanda do cliente e tal, e daí eu adaptava lá um conjunto de serviços que eu achava que fazia sentido, e aí é péssimo isso, né? Porque cada cliente fica com um negócio diferente, fica meio Frankenstein a agência, assim, para atender. Então, assim, a primeira coisa foi isso, estruturar A princípio eu queria ficar só com uma entrega, para um ICP lá super ideal e tal. E aos poucos eu fui vendo que, olha, talvez tenha que ter uma outra um pouco mais acessível e tal antes, para depois tentar escalar esse cliente dentro da agência, né? Uma vez que ele está aqui dentro, a gente aumentar o ticket dele depois de 6 meses e tal. Então eu fiz essas, assim, como que 2 propostas fechadas, né? E aí já coloquei isso na reunião. Então, normalmente eu entro com o médico e faço 1000 perguntas, quero saber tudo dele, né? E aí depois eu já apresento a agência, falo do serviço, né? Aí eu já vejo assim em que estágio que ele está. Às vezes tem um consultório que está começando, mas vai ser só particular, está disposto a investir. Ou às vezes, né, já escutei assim de, eu pego mais um plantão e aí dá certo. É isso que a gente gosta. Isso. E outros que estão assim, ou um pouco com o pé atrás, porque nunca fizeram nada de marketing e não entendem muito, né? Ou às vezes também já estão, tipo, bem, fazem procedimentos e R$ 3.500 não vai ser nada para eles, então aí eu faço a proposta e não envio nada depois, assim, é tudo ali na reunião mesmo, assim, né? Era uma coisa que eu fazia antes, então isso mudou bastante, porque antes eu só perguntava, queria saber dele, explicava um pouco mais ou menos como funcionava e depois fazia um PDF todo para enviar a proposta. Daí era um sumiço só, assim, alguns fechavam, mas outros só desapareciam. Mais perde do que ganha, né? Exatamente. E aí você já sai, então, da reunião com esse contrato fechado, praticamente. Geralmente, sim. Demais, muito bem. E qual foi o contrato mais alto que você fechou desde então? Desde que você entrou no Med 10K? Olha, eu acho que o contrato mais alto foi 3.800. E já é o seu produto mais avançado ou está naquele pacote de entrada? Já é o mais avançado, mas aí ele tá barato. Então a gente vai. Esse é o nosso próximo problema para resolver. A gente vai resolvendo. Aham. Mas o que tem dentro desse pacote de 3.800? O que você oferece então, metodologia? eu tinha colocado, enfim, ele já teve diferentes versões, mas normalmente, são 3 pilares, assim, né? Então, que é a estratégia de posicionamento. Então, enfim, aí vai entrar site, várias dessas coisas assim para o médico, Google Meu Negócio, Instagram, normalmente, né? São essas 3 frentes. Google, Instagram e o site, se ainda não tinha. Depois, conteúdo e alcance, né? Então, a gente faz uma
uma estratégia também com tráfego pago e tudo mais, e as otimizações de resultado. Então, a ideia é a gente ir metrificando tudo, trabalhando com os dados para conseguir chegar no objetivo o mais rápido possível, assim, né? Então, antes, dentro desse pacote, eu ainda coloquei a captação de vídeo, mas eu vi que estava maluca, porque o custo ficou bem alto mesmo. Daí agora a gente também tem esse serviço, porque eu consegui fazer parceria com vários profissionais, né, no Brasil todo e tal. Daí o médico decide, eu falo para ele, olha, a gente precisa de vídeo. Você vai querer um filmmaker ou você vai querer gravar você mesmo? Te dou as instruções, se você quiser e tal. Aí alguns, na verdade, só um até agora quis gravar sozinho, né? Os outros todos preferiram ter o filmmaker. Então eu faço converso com ele, faço essa parte toda assim, né? De combinar, marcar o horário, etc. Mas aí o médico paga a parte. Agora estamos assim. Negocia direto com o fornecedor, né? Exatamente. Muito bacana. E são quantos clientes hoje e qual que tá o faturamento total exatamente agora, em março de 2025? Então, nossa, você me pegou, porque esse mês foi meio caótico. Mas, se eu não me engano, estamos com 6 clientes. Alguns eram antigos, assim, né? Então eu não consegui subir tanto O FII mensal. Exatamente o FII mensal deles, mas tá 14.800 de faturamento. Cara, tá muito pertinho dos 15. E você tem reunião de prospecção hoje. Eu tô sentindo aqui. O que eu tô sentindo? Cheiro de contrato fechado e plaquinha chegando aí na sua casa. Amém. Gabi, se você pudesse resumir em uma frase, qual foi o impacto do MED 10K na sua vida, na sua carreira profissional? Nossa, que difícil, uma frase. Olha, eu acho que foi, não sei, assim, é um conhecimento muito especializado que me deu confiança e mudou a minha vida mesmo, sem exagero, né, falar. Porque realmente transformou a minha forma de ver o meu trabalho e aí, consequentemente, também o trabalho impacta em tudo, né, então... Total. A gente muda completamente as outras áreas da nossa vida também por causa do trabalho, né? Com certeza. Muito sobre isso, sobre o propósito, a gente está feliz de trabalhar com aquilo. O retorno financeiro, quando você ajusta, também te dá um super gás, mas eu acho que fit ali muito com o propósito de você acordar e falar, cara, da hora, eu vou fazer isso daqui hoje. Dá uma paz na alma, digamos assim. Sim, com certeza. E o que você diria para os alunos que estão em dúvida se entram ou se não entram na formação do MED 10K? Olha, pessoal, essa moça aqui, ela é uma mãe. Não é nem uma mãe, ela é quase uma avó, assim. Ela é isso, assim, não tenham dúvidas, porque o MED 10K é super completo e, ao mesmo tempo, também tem um acompanhamento seu, da Jaque, enfim, né, o suporte também, é o que eu nunca vi igual em nenhum outro curso que eu já fiz, os que eu já fiz vários e paguei bem mais caro neles. Então, isso faz muita diferença, assim, né? Vocês acompanham, vocês querem saber, vocês comemoram com a gente, todos esses passos, assim, né? E às vezes tem umas dúvidas lá cabeludas e que a Nath, ela não mais esforça para responder, tem vários textões, assim, de repente, na comunidade. Então, vale a pena mesmo. É realmente um interesse, eu vejo realmente um interesse genuíno em querer que os alunos deem certo, assim, sabe? Então, isso é um grande diferencial. Não, e eu falo muito, até falei hoje com uma aluna sobre, eu tenho uma lista aqui, né, de um propósito maior de atingir X alunos, que eu nunca falo qual é essa quantidade, porque eu quero chegar lá primeiro, mas eu quero ajudar e atingir X alunos para que a gente possa melhorar, de fato, o marketing na área da saúde, né? A gente vem de uma época onde muita gente, acho que em função até da pandemia,
estudou genericamente o marketing, mas não estudou de forma específica. E aí o que acontece é que aí e aqui também, quando o cliente chega, ele chega um pouco traumatizado, que ele fala, olha, não tive resultado, ou recebi um processo no CRM, CFM ali, porque estava sendo feito completamente fora do que deveria. Então, quando eu olho para esse cenário, eu falo, a gente tem a oportunidade de melhorar para todo mundo, não só para a gente, enquanto profissional, que vai ganhar mais com isso, obviamente, mas também para o médico, que vai ter segurança de estar sendo atendido por um profissional capacitado para fazer aquele trabalho. Então, quando você fala, eu até me emociono, porque é isso, é um propósito maior da gente conseguir atingir o mercado e mudar um pouquinho que seja ali esse comportamento que hoje a gente vê que está completamente maluco. Qualquer pessoa vai lá e faz marketing para a saúde da forma errada, e isso me deixa um pouquinho chateada, confesso. Ai, Gabi, que demais! Você tá com a sua plaquinha aí? Era uma coisa que eu ia pedir para você mostrar. Foto, não tem problema. Mano. Você manda uma foto. Nossa, eu sentei aqui e começou ai, a plaquinha era para estar aqui do meu lado. Não tem problema. Depois você manda uma foto para a gente mostrar. Vou colocar aqui na edição. Vou falar, João, bota aqui a Gabi com a plaquinha dela na edição, que é a plaquinha do faturamento de 10K, e eu tenho certeza que amanhã teremos novidades lá na comunidade para já preparar sua plaquinha de 15K e a gente ir avançando. Quando eu falo que esse faturamento ainda é um faturamento baixo para a gente que trabalha no marketing médico, as pessoas se assustam um pouquinho. Por quê? Porque, como você falou, há 6 meses atrás você diria, não, maluca, eu não estou acreditando que isso é possível. Mas é muito bacana ver o seu crescimento e ver que pouco a pouco você está avançando aí em tão pouco tempo para um faturamento tão bacana, e eu não tenho dúvidas de que você vai chegar muito, muito, muito mais longe ainda, viu? Estou aqui para tudo que você precisar, você sabe disso. Amo acompanhar a sua jornada, ver todos os clientes que você tem ajudado por aí. E estou muito feliz de ter você aqui na minha turma fundadora. Estou muito feliz. Eu agradeço. Muito obrigada, Nath. Eu que te agradeço. E aí eu quero que você deixe um recado final aí para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E aí a gente já encerra. Então, pessoal, é isso. Assim, quem está em dúvida de comprar o MED 10K, não tenham dúvida, entrem. E quem já está dentro, mas ainda não, sei lá, né, não está tão satisfeito com o resultado e tal, cola na Nath, que vai ser sucesso. Confiem no processo. Executem. Eu acho que isso também foi um grande puxão de orelha que eu já vejo de você. E é muito importante, né? A gente também não só ficar estudando lá, consumindo conteúdo, mas colocar em prática que, olha, dá certo. Se eu conseguir, você consegue também. Ai, Gabi, gratidão, muito feliz em conversar com você. Você é a nossa primeira entrevistada. Amanhã tem entrevista com a Karina, as nossas duas alunas de Brasília. A gente tem o maior carinho e amor do mundo. Estou muito feliz em ter vocês aqui nessa estreia de podcast. Eu já disse, conta comigo para tudo que você precisar. Bons ventos aí na sua reunião que você vai ter hoje. Já estou esperando para a gente comemorar, viu? Obrigada pela entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Um super beijo, fica com Deus. E a gente possa marcar mais conversas. Um super beijo, prazerzão te receber aqui nesse podcast. E é isso. Bora produzir e colocar a mão na massa. Vamos lá. Até mais. Obrigada, hein? Tchau, Gabi.